Warrel Dane continua a provar que é sim a mais poderosa dos 4 males. Além de ter varrido o chão com Sixtus, ela mostrou um repertório de feitiços que nem a Merlin jamais mostrou. Por exemplo, a certo nível ela até controlou o corpo dos Sixtus para descobrir a senha do remédio antigo e mostrou a habilidade de ver eventos do passado. E imagina o tanto de outras coisas que essa mulher deve ter no repertório dela, né? E agora que os irmãos do Sixtus chegaram, vai ser a vez deles de levar uma surra. Sobre a verdadeira identidade da Warrel Dane, a possibilidade de ser a Morgana, a meia-irmã do Arthur, ainda está de pé. Se você for ver, até os olhos até que parecem um pouco, né? Só que existe uma possibilidade, gente, de o Arthur, assim, nem sequer saber que essa aí é a irmã dele. Porque, acompanha meu raciocínio aqui, a gente já sabe por aquele capítulo que mostrou um pouco da infância do Arthur em Os 7 Pecados Capitais, que ele não foi criado como o príncipe de Camelot, ele foi criado por uma família adotiva ali, como um plebeu, né? Então, assim como o Arthur das Lendas, ele cresceu sem saber a descendência dele. E mesmo depois de ter tirado a Espada da Pedra e se tornado rei, é bem possível que esse Arthur, assim como o original, também demorou um pouco para descobrir a descendência dele, demorou um pouco para conhecer a mãe dele, as irmãs dele. Então sim, é bem possível que essa seja a irmã do Arthur, mas ele nem sequer saiba disso. É claro, né, ele teria que saber sobre a outra irmã, né, provavelmente a Morgause, porque ele sabe já que a Gawain é a sobrinha de sangue dele, né? A Gawain já foi introduzida como a sobrinha de sangue do Arthur, então provavelmente é de sangue mesmo, mas pode ser que ele não saiba sobre a Morgana. Só que tem um porém, né, gente? Aliás, é na verdade um grande porém aí nessa minha teoria sobre a Morgana, que foi revelado aí nesse capítulo pelo Kilbegan, que quem criou ele, a raça dos Homens Lagarto, foi a Warrel Dane. Ele já tinha dito que tinha sido um mago assim, ancião, um mago antigo. A Morgana, gente, ela não teria como ser uma maga antiga, ela teria que ser só um pouquinho mais velha do que o Arthur. Então, acho difícil. Agora eu tô começando a achar difícil essa aí ser a Morgana. Mas eu tenho algumas outras possibilidades, acho que são possibilidades tão interessantes ou até mais interessantes do que isso. Inclusive uma delas, uma teoria até meio fumada, não sei se vocês vão gostar muito, acho que o Carlos vai gostar, ele gosta de teorias meio fumadas, né? Mas bom, eu tenho 3 possibilidades a mais para mostrar aí para vocês. E assim, acho que se você chegou até aqui no vídeo, acho que eu mereço pelo menos o seu like, né? Então deixa aí o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda, ativa o sininho da notificação e bora! Vamos começar com a teoria mais fumada. É o seguinte, em japonês o nome Warrel Dane está mais para Worarudan. Então, se você forçar um pouquinho a barra, esse Rarudan no final, ele parece muito com Arudan, né? E Arudan, ou melhor, Aldan, a gente sabe que é o quê? É o tesouro sagrado da Merlin. Aldan, a estrela da manhã. O que eu estou dizendo? Que essa aí é a Aldan? É o tesouro sagrado da Merlin? Possivelmente, né, gente? Inclusive, ela não teria a possibilidade, então, de ela ser em si uma estrela? Aldan, essa mulher seria uma estrela? Então, quando o Tesouro Sagrado foi criado, meio que eles pegaram uma estrela e transformaram num orbe para ser usado como uma arma. Eu sei, essa teoria é bem fumada, mas presta atenção aqui. Só escuta aqui uma das primeiras citações que o Caos teve em Os 7 Pecados Capitais. É o seguinte: o Caos, uma força consciente que nasceu no espaço entre as estrelas. Então o Caos e as estrelas seriam praticamente irmãos nessa possibilidade maluca aí de as estrelas aí nesse universo terem consciência, né? Então é uma possibilidade. Essa aí seria uma estrela, seria a própria Aldan, o Tesouro Sagrado da Merlin. Agora indo para uma teoria que eu acho mais interessante, ainda pegando nesse lance do nome Aldan, eu acabei descobrindo que Aldan é o nome da mãe do mago Merlin, ali nas primeiras versões dos personagens, naquelas versões mais antigas do Merlin, né? Nesse caso, gente, não seria possível que essa aí seja a mãe da Merlin? Olha, o que a gente sabe aí da Merlin, do passado dela, é que ela era uma criança carente de amor, né? Ela era muito negligenciada pelo pai e a mãe dela sequer foi citada em momento nenhum. Então, ela deu o nome do Tesouro Sagrado dela em homenagem à mãe que ela jamais conheceu. Eu gosto muito dessa possibilidade, gente, porque o que a gente descobriu ali no final de 7 Pecados é que a Merlin, ela é um mistério, né? A gente não conhece ela direito. Nem os pecados conheciam ela direito, nem a gente conhece ela direito. Então eu tenho certeza que ainda tem muita coisa da Merlin pra mostrar. Então imaginei a mãe da personagem aparecendo, como teria um desenvolvimento e um aprofundamento super interessante na personagem. Porque eu acredito que talvez aquela criança carente lá no começo, que começou essa busca incessante pelo caos, ela ainda existe. E imagina essa criança carente se confrontando com a própria mãe. Eu acho que seria muito interessante, sem falar na questão da aparência, né? Eu acho que os olhos e o sorrisinho
são um pouquinho parecidos com os da Merlin, né, gente? Esse sorrisinho aí, principalmente esse sorrisinho sacana aí de quem tá escondendo alguma coisa, é o sorriso da Merlin. Então, eu tô acreditando bastante nessa possibilidade. Quando eu pensei pela primeira vez, eu nem tava acreditando muito, mas agora que eu tô falando aqui em voz alta para vocês, eu tô acreditando mais nessa possibilidade. E outra, vocês lembram daquela minha teoria de que a Merlin poderia ser a mãe do Arthur? Olha, essa teoria ainda tá de pé. Então seria a avó, a filha e o neto. Warrel Dane, Merlin e Arthur, todos parentes. E a última possibilidade para a identidade da Warrel Dane é simplesmente a mais sem graça de todos. Ela é simplesmente a Warrel Dane, uma maga antiga que não tem nada a ver com a Merlin, não tem nada a ver com o Arthur, não tá escondendo nada. Ela é simplesmente é uma lacaia do Arthur aí. Acho que essa possibilidade ninguém tá esperando muito, né? Eu tenho quase certeza que alguma coisa deve estar sendo escondida aí. Nessa personagem aí e tudo mais, alguma coisa está sendo escondida. Então essa última possibilidade que não tem nada por trás disso, eu não acredito de jeito nenhum. Alguma coisa tem. Tem caroço nesse angu. Tem sim. E em outra parte do capítulo, que o Began se sacrificando conseguiu fazer o King voltar à sua forma mais ou menos, né? Nem tão forte, nem tão fraca. Olha, gente, só porque ele estava naquela forma normal dele lá no sonho da Guinevere no começo da parte 2, não significa que vai continuar assim, né? Não vamos esquecer que o Arthur, ele continua mexendo no destino. A essa altura do campeonato, gente, o destino já deve estar completamente cagado pelo Arthur. Então, só porque uma coisa foi mostrada ali de um jeito no sonho da Guinevere, não significa que vai continuar igual. É bem possível que muita coisa mude, inclusive, nesse exato instante, o Arthur também deve estar interferindo no destino. Essa missão aí dos Cavaleiros do Caos deve talvez ser aí o Arthur usando aí as informações que a Guinevere dá pra ele, né? Então, mais uma vez, o Arthur mexendo no destino vai mudar mais ainda as previsões que a Guinevere tem. Mas é claro, né, ainda tem aquela outra possibilidade que eu já venho falando aqui há um tempão, que se sobrar uma única gotícula do remédio antigo, o Nassens vai conseguir reproduzir o quanto ele quiser, ele vai conseguir acabar com essa maldição aí do Kill Began, o King vai voltar à forma normal, como também vai ser muito útil para salvar os irmãos dele, né, que estão prestes a levar a maior surra da vida deles ali da Warrel Dane. Então, até porque, além disso, também seria muito interessante para o desenvolvimento do poder do personagem, né? Porque se o Nassens, gente, ele tem uma fonte infinita de remédio antigo, porque esse é o poder dele, né? Criar uma fonte infinita, praticamente infinita, de qualquer substância que ele ingira. Então ele vai ser o maior curandeiro da Britânia. Imagine, qualquer ferimento pode ser curado aí pelo remédio antigo e o Nassens vai ter isso ilimitadamente. E agora eu quero que você preste bastante atenção, porque, gente, essa é uma das últimas ofertas para aquele curso que eu venho fazendo anúncio aqui há um tempão. Para quem não sabe do que eu estou falando, é um curso de japonês que vai do iniciante até o fluente, que está custando apenas R$ 68. Eu só vou fazer anúncio desse curso, gente, mais algumas vezes, então aproveita que é a sua chance agora, que está custando R$ 68. Se você quiser, você pode parcelar em até 9 vezes, então fica muito barato. Ah, Arthur, mas eu não entendo nada de japonês, eu acho que deve ser muito difícil. Gente, calma, gente, não é tão difícil assim o japonês. Eu tô achando até relativamente fácil. Acho que as pessoas colocam um bicho de 7 cabeças muito grande ali na língua japonesa, não é tão difícil assim. Então, se você tiver interesse, aproveita aí que você tá perdendo sua chance aí. E minha nota para esse capítulo é 9,4, o nome do próximo é Ultrapassando, e deve mostrar a luta ali, Filhos do King da Diane versus Warrel Dane. E olha, se algumas dessas teorias, quer dizer, pelo menos uma dessas teorias estiver correta sobre a Warrel Dane, gente, eu acho que ela tem potencial até para ser a vilã principal depois do Arthur, né? Porque muita gente acredita que o Arthur, né, ele tá sendo controlado, que em algum momento ele vai voltar a ser do bem, e a gente precisaria de um vilão para depois disso, né? Será que não poderia ser ela? Porque, cara, se ela for a mãe da Merlin, eu acho que ela tem muito potencial para ser a vilã principal disso aí. Então, eu gosto dessa possibilidade, viu? Eu gosto dessa possibilidade. E só relembrando para você, caso você não tenha deixado o seu like ainda, curta aí esse vídeo. E também gostaria de fazer um apelo aqui, gente, principalmente para as pessoas que já são antigas aqui no canal, é que se puderem, compartilhem esse vídeo aqui, porque eu vou abrir aqui meu peito com vocês e dizer que o canal não está passando por uma fase muito boa. Tudo bem, já passou por fases ruins antes, isso é normal para um canal no YouTube, mas é que sempre passava a fase ruim, né? Dessa vez a fase ruim ela tá demorando muito, isso tá me deixando preocupado. Então, o compartilhamento de vocês ajudaria muito, mais pessoas receberiam o vídeo, sem falar que o algoritmo do YouTube entende que se um vídeo é compartilhado é porque ele é bom, né? Porque a pessoa gostou. Isso vai fazer o próprio YouTube impulsionar mais os meus vídeos. Por sorte, pelo menos os 4 Cavaleiros do Apocalipse costumam pegar visualizações decentes, mas eu quero mais, né? A gente quer sempre mais. Dá pra melhorar, dá pra melhorar. Então, se eu puder contar aí com o compartilhamento de vocês, eu agradeceria muito, tá? E tchau, um beijo, até a próxima.